Um fazendeiro evangélico jogava no lixo as imagens de Santo Antônio. Ele as via como abominação, pedaços de barro sem alma. Mas foi esse mesmo Santo Antônio quem o curou. Sim, você ouviu certo. Eu sou um cronista de histórias que desafiam a lógica, que rasgam o véu do óbvio. E hoje vou te contar a história de João, um homem que acreditava ter a fé em suas mãos, até que o divino o encontrou onde ele menos esperava. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode redefinir o que você pensa sobre milagres. A vida de João, lá no interior de Minas, era feita de terra e suor. O cheiro de orvalho misturado com esterco era o perfume do seu dia, e o canto dos galos o despertador. Ele acordava antes do sol tocar o chão, sentindo o frio úmido da madrugada beijar seu rosto. O peso da enxada, já conhecido em suas mãos calejadas. Mas por trás da casca de homem forte havia uma dor silenciosa, um nó na alma apertado desde a infância, que o fazia respirar pesado, mesmo quando o ar era puro. Ele não falava sobre isso, apenas trabalhava, com a rigidez de um tronco antigo. Essa dor tinha nome, ou melhor, tinha uma voz, a da sua avó. Lembro-me dela, uma mulher de olhos em chamas, que proferia palavras sobre a abominação da idolatria. Suas mãos ásperas, que antes me davam colo, apontavam para qualquer imagem de santo como se fosse o próprio demônio. Naquele instante, o mundo de João se dividiu. De um lado, a pureza de sua fé evangélica, algo que ele abraçou com uma força quase violenta. Do outro, a escuridão de tudo que ele foi ensinado a rejeitar. Era um muro alto, construído com convicção e muito medo. Foi numa tarde de sol a pino, com o calor subindo do chão em ondas visíveis, que o primeiro sinal apareceu. Um relógio de parede, que marcava a hora certa há anos na cozinha, simplesmente parou. Não era pilha, era algo mais. O ponteiro das horas estava preso no 6, como se o tempo tivesse engasgado. João sentiu um arrepio gelado subir pela espinha, mesmo com o suor escorrendo pela testa. Ele balançou o relógio, mas o silêncio dos ponteiros parados era pesado, quase uma advertência. O que ele não sabia é que aquele era apenas o começo. Dias depois, veio o gatilho, uma tosse seca que parecia arrancar o peito. Não era uma tosse comum. Ela vinha com um chiado, um som arranhando por dentro, como ferro enferrujado. Depois, um cansaço que pesava nos ossos, transformando cada passo numa escalada. A febre subia, sem aviso, e o suor frio encharcava seus lençóis, deixando um cheiro azedo no ar. A cabeça latejava, um tambor surdo batendo sem parar, e o mundo ao redor começou a perder suas bordas. Se você já sentiu a doença te roubar a clareza, se essa parte te alcançou, dá um like agora, para que eu continue a te contar. O silêncio da fazenda, que antes era paz, agora soava alto, um zumbido constante nos ouvidos. O tempo elástico se esticava, cada minuto virando uma hora. O corpo de João, antes forte e robusto, virava uma gelatina, mole e fraca. A luz do sol que entrava pela janela, antes dourada e acolhedora, agora parecia branca demais, fria demais, cortante. Ele sentia um cheiro estranho no ar, algo como terra molhada e mofo, que parecia vir de dentro dele mesmo. O fôlego vinha curto, o peito apertado, como se uma pedra pesada estivesse ali, prensando seus pulmões. Naquele estado entre a consciência e o delírio, João via rostos. Rostos de vizinhos, de amigos, de gente simples que ele conhecia, todos com suas pequenas imagens de santos. Ele via a Dona Rosa, com sua pequena Nossa Senhora Aparecida, a quem pedia ajuda para o filho doente. Via o seu Zé, que acendia uma vela para São Jorge antes de ir para a roça, e João os julgava. Em sua mente febril, ele os via como enganados, perdidos na idolatria. Ele mesmo, com suas mãos que jogavam fora as imagens de Santo Antônio, sentia um orgulho amargo. Um zelo que ele acreditava era puro, mas era, na verdade, um muro. Uma barreira que ele construiu para se proteger, para não ver a sua própria dor. Se entendeu o perigo do orgulho, comenta agora. O orgulho cega.
Ele não sabia que aquele zelo era o seu maior engano, e que o verdadeiro milagre estava prestes a acontecer de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Ele não sabia que aquele zelo era o seu maior engano, e que o verdadeiro milagre estava prestes a acontecer de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Aquela febre alta, que apertava sua mente como um torno, não o deixava em paz. O cheiro de mofo, que parecia vir dos seus próprios ossos, só aumentava a sensação de sufocamento. Ele acreditava que estava doente por algum descuido, por alguma falha. Mas a verdade era que sua alma estava mais doente que seu corpo. Ele se via como um baluarte da fé, um guardião, mas era apenas um prisioneiro do próprio julgamento. Foi então naquela noite que o véu se rasgou. Não foi o inferno que ele tanto temia, nem as chamas que sua avó pintava com palavras ásperas. Nada disso. Em vez disso, um sonho vívido o visitou. O ar estava leve, com um perfume adocicado de lírios, um cheiro que nunca sentira antes, mas que invadia seus pulmões com uma doçura estranha. Ele estava num campo vasto, onde a luz era suave e dourada, como mel derramado. E ali, no meio daquela paz que doía de tão diferente, havia um homem. Um homem de sorriso acolhedor, com olhos que pareciam abraçar o mundo. O homem estendeu a mão. Em sua palma, uma cuia de água fresca. A água brilhava, convidativa, e João sentiu uma sede que vinha de dentro, não da garganta seca da febre. Ele bebeu. A água desceu gelada, lavando por dentro. Uma sensação de alívio puro. Ao acordar, o suor frio ainda encharcava seus lençóis. A cabeça ainda latejava. O peito arranhava. A doença continuava ali, um peso conhecido. Mas algo tinha mudado. A fúria, aquela raiva silenciosa contra os idólatras, havia se dissipado como fumaça. No lugar dela, uma paz estranha, um silêncio que não era o zumbido da doença, mas uma calma profunda. Ele tentou lutar contra aquilo. Sua mente, treinada por anos, dizia que era uma fraqueza, um engano do diabo. Como pode haver paz num sonho se eu estou doente? Ele pensava, enquanto o corpo tremia. A voz da sua avó ecoava, um sussurro gelado no ouvido, lembrando-o das imagens que ele jogara no lixo. Seria aquilo uma tentação? Um deboche? Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. Ele sentiu o peso de suas próprias convicções, agora como correntes. O silêncio do quarto era pesado, e o ar, antes carregado de mofo, agora parecia ter uma leveza nova, quase imperceptível. João olhou para o lado, para a parede vazia onde antes havia um quadro com uma passagem bíblica. Ele pensou nas mãos que, com tanta convicção, haviam descartado os santos, as imagens de Santo Antônio. Ele as via como objetos vazios. Mas agora, a lembrança de cada pedaço de gesso quebrado, cada imagem jogada na terra úmida, pesava. Eram pedaços do seu próprio coração que ele havia endurecido. Aquele homem do sonho, aquele sorriso, aquela água. João sentiu uma urgência que não vinha da febre, mas da alma. Uma necessidade de quebrar o muro que ele mesmo construíra. Se precisa romper com o engano, escreve. Livra-me do engano. Com a voz fraca, que parecia arranhar a garganta, ele chamou o vizinho. Um homem simples, que sempre respeitou a fé de João, mesmo sendo devoto de Nossa Senhora. Seu Zé, ele murmurou. Por favor, traga uma imagem de Santo Antônio. Coloque aqui, do lado da minha cama. O vizinho, com os olhos arregalados de espanto, não questionou, apenas assentiu, sentindo o calor da febre no corpo de João. E ali, naquela cama, com a imagem pequena de Santo Antônio ao seu lado, João fechou os olhos. Ele rezou. Não para o santo, não para a imagem fria de gesso, mas para o Deus que ele sempre acreditou. Mas agora com um coração que parecia ter sido lavado. Um coração aberto, sem muros, sem julgamentos. E foi ali, naquele silêncio, que a voz veio. Não com palavras audíveis, mas com uma clareza que reordenou tudo. O amor não julga o caminho. Ela sussurrou na sua mente. Ele apenas abraça. Se você já sentiu esse chamado, diga, abre meus olhos. O milagre estava apenas começando. A cura física ainda estava por vir, mas algo maior já tinha começado. Aquele sussurro,
que não era som, mas verdade, reverberava dentro de mim. Não era uma voz em meus ouvidos, mas uma clareza que rasgava o véu. Minha mente, antes um campo de batalha de dogmas e certezas, agora parecia um espelho quebrado, mostrando fragmentos de uma fé que eu achei ser sólida. Eu me via, as mãos que jogavam as imagens fora, a boca que condenava, os olhos que viam abominação onde havia devoção simples. Eu entendi, eu rendi. O veredito pesava no peito, mais que a febre, mais que a dor. Pesava porque era a verdade nua e crua. Minha fé não era fé, era um muro de medo disfarçado de zelo, um ódio silencioso vestido na capa da retidão. Aquele homem do sonho, com a água fresca, o perfume adocicado de lírios, ele não me julgou, ele apenas me ofereceu. E a voz dizia: o amor não julga o caminho, ele apenas abraça. A clareza doía, cortante como vidro, mas junto com a dor vinha uma leveza, uma clareza que libertava. Eu não estava me curando, apesar da imagem. Eu estava me curando através de um entendimento novo. Se você está comigo até aqui, diga: a verdade liberta. Os dias que se seguiram foram uma dança lenta entre a dor do corpo e a cura da alma. A febre, antes um fogo que me consumia, baixava aos poucos, deixando um resfriado úmido na pele. O cheiro de mofo ia embora, substituído por um ar mais limpo, mais leve, que entrava nos meus pulmões com uma doçura nova. O suor frio parou de encharcar os lençóis. O tambor na minha cabeça silenciou. E ao lado da minha cama, a pequena imagem de Santo Antônio. Ela já não era um ídolo vazio. Era um lembrete de que Deus estava em tudo, em todas as manifestações de fé, por mais diferentes que fossem da minha. Eu rezava, não para o gesso frio, mas para o Deus que eu sempre acreditei. A diferença? Meu coração. Ele estava aberto, sem as correntes do julgamento, sem os muros do orgulho. Eu pedia perdão, sim, mas pedia principalmente um coração que soubesse abraçar, um coração que amasse como a voz me ensinou. A cura física continuava, inexplicável. Os médicos não sabiam o que dizer, balançavam a cabeça, mas eu sabia. Não era só o corpo que se reerguia, era a alma. A minha alma, antes endurecida, agora amolecia, como a terra depois da chuva forte. Se você acredita que a consciência continua, escreva: eu acredito. Essa transformação era mais profunda que qualquer doença. A sensação física de voltar era estranha. As luzes miúdas do quarto, que antes me pareciam cortantes, agora eram apenas luzes que dançavam suavemente. A textura do lençol, que grudava na pele febril, agora era um pano macio e fresco. Eu sentia o peso do meu corpo na cama, mas não era o peso da doença, e sim o peso da gravidade, da matéria que se ancorava de novo no chão. A consciência, porém, continuava pesando. Não era mais o fardo do medo, mas o peso doce e perturbador da verdade. Eu via o mundo com outros olhos, e essa visão era um fardo, mas um fardo que eu escolhia carregar, porque era leve de amor. Eu me perguntava, como eu podia ter sido tão cego, tão orgulhoso? As imagens que eu jogava no lixo com um desdém quase violento eram a fé de outros, e agora, uma delas, uma pequena imagem de Santo Antônio, era o meu farol. O cheiro de lírios do sonho, o mesmo que senti naquele campo dourado, parecia flutuar no ar do meu quarto, misturado com o cheiro da terra úmida que vinha da janela aberta. Era um lembrete constante de que o sagrado podia surgir nos lugares mais inesperados, nas formas que eu menos aceitava. A imagem de Santo Antônio, o santo dos milagres, virou um símbolo, não de idolatria, mas de um encontro, de uma fé que abraça a totalidade, que encontra Deus em todos os lugares, em todos os corações, sem dogmas, sem julgamentos. Eu, que jogava as imagens no lixo, agora via na pequena estátua ao meu lado a prova de que Deus transcende tudo. Ele não se limita à nossa caixinha de crenças. Eu me sentia escolhido, não para julgar os outros como fiz a vida inteira, não para apontar o dedo, mas para testemunhar a infinita e surpreendente misericórdia. Minha dor de infância, o nó na alma, as palavras ásperas da minha avó, minhas próprias rejeições, tudo se ressignificava.
não era um castigo. Era parte de um plano maior, um chamado para o amor incondicional. Eu, o fazendeiro que antes via o mundo em preto e branco, agora enxergava as cores. E a cada dia, a cada respiração mais fácil, eu sentia que estava renascendo. Mas o que fazer com essa nova visão? Como viver uma vida que até então eu havia dedicado a destruir o que agora eu via como sagrado? Eu precisava agir. Eu precisava agir. Aquela nova visão do mundo não podia ficar só na minha cabeça, como uma melodia bonita que ninguém ouve. A primeira mudança foi sutil, quase invisível, mas profunda. Eu não joguei mais nada no lixo. As imagens que antes eram abominação, pedaços de barro sem alma, agora eram apenas objetos. Não as adorei, claro, mas passei a respeitá-las. O cheiro de terra molhada da minha fazenda, que antes me lembrava só o peso do trabalho, agora tinha um frescor de recomeço, um perfume de vida nova. Eu acordava com o sol, mas o silêncio da manhã não era mais carregado de julgamento. Era de observação, de escuta. Minha rotina de oração, que antes era uma fortaleza de certezas, virou um jardim de perguntas. Eu ainda lia a Bíblia, mas agora as palavras tinham um gosto diferente. Não eram armas para combater, mas pontes para construir. A doçura estranha do lírio do sonho, aquele perfume que invadiu meus pulmões, me lembrava que a beleza de Deus não se limitava ao que eu conhecia, ao que eu controlava. Minha oração não era mais uma lista de exigências, um monólogo, mas um diálogo, uma entrega sincera. Eu senti um calor no peito, diferente da febre, uma chama que não queimava, mas aquecia. Se essa parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. A segunda mudança veio na forma como eu via as pessoas. Minha avó se foi, mas a voz dela ainda sussurrava em minha memória. Eu entendi que o amor dela era real, mas o medo a cegava para o que estava além. Comecei a olhar para meus vizinhos, para aqueles que eu via como idólatras, com outros olhos, com um coração mais mole. Seu Zé, aquele que me trouxe a imagem de Santo Antônio, com sua fé simples. A Dona Rosa, que acendia velas para sua Nossa Senhora Aparecida, pedindo pelo filho doente. Eu os via não como enganados, mas como pessoas buscando a Deus, cada um à sua maneira, com a sua própria dor, com a sua própria esperança. O calor do sol na pele, antes apenas suor e cansaço, agora era uma presença, uma bênção compartilhada, um convite à união. O que você tem jogado fora sem perceber que pode ser a fé de outro? Eu parei de pregar e comecei a viver. Minha fazenda, antes um lugar de trabalho árduo e de certezas inabaláveis, agora era um templo. Um lugar onde cada planta que brotava, cada bicho que corria, cada nascer do sol era uma manifestação do divino. Eu gastava meu tempo de um jeito diferente, não mais buscando argumentos para refutar, mas histórias para entender. Eu ouvia o som das risadas na roda de tereré, sentia o cheiro do café coado na casa do vizinho, e tudo ganhava outra dimensão. As conversas não eram mais debates, mais trocas. Eu abria meu coração. A dor de reconhecer o próprio engano é aguda como um caco de vidro na alma. Mas junto com a dor vinha uma leveza, uma clareza que libertava. Eu me perguntava como eu pude ter sido tão cego, tão orgulhoso. As imagens que eu jogava no lixo, com um desdém quase violento, eram a fé de outros, a expressão mais pura de sua esperança. E agora uma delas, uma pequena imagem de Santo Antônio, era o meu farol, um lembrete vivo, aquele cheiro de lírios do sonho, o mesmo que senti naquele campo dourado. Parecia flutuar no ar do meu quarto, misturado com o cheiro da terra úmida que vinha da janela aberta. Era um lembrete constante de que o sagrado podia surgir nos lugares mais inesperados, nas formas que eu menos aceitava. A imagem de Santo Antônio, o santo dos milagres, virou um símbolo, não de idolatria, mas de um encontro, de uma fé que abraça a totalidade, que encontra Deus em todos os lugares, em todos os corações, sem dogmas, sem julgamentos. Eu, que jogava as imagens no lixo, agora via na pequena estátua ao meu lado a prova de que Deus transcende tudo. Ele não se limita à nossa caixinha de crenças. Eu me sentia escolhido, não para julgar os outros, como fiz a vida inteira,
Eu, o fazendeiro que antes via o mundo em preto e branco, agora enxergava as cores. E a cada dia, a cada respiração mais fácil, eu sentia que estava renascendo. O milagre não foi só a cura do meu corpo, foi a cura da minha alma. E você? O que tem te impedido de enxergar as cores da fé alheia? Se entendeu o perigo do orgulho, comenta. O orgulho cega. Aquela nova visão do mundo não podia ficar só na minha cabeça, como uma melodia bonita que ninguém ouve. A primeira mudança foi sutil, quase invisível, mas profunda. Eu não joguei mais nada no lixo. As imagens que antes eram abominação, pedaços de barro sem alma, agora eram apenas objetos. Não as adorei, claro, mas passei a respeitá-las. O cheiro de terra molhada da minha fazenda, que antes me lembrava só o peso do trabalho, agora tinha um frescor de recomeço, um perfume de vida nova. Eu acordava com o sol, mas o silêncio da manhã não era mais carregado de julgamento. Era de observação, de escuta. Minha rotina de oração, que antes era uma fortaleza de certezas, virou um jardim de perguntas. Eu ainda lia a Bíblia, mas agora as palavras tinham um gosto diferente. Não eram armas para combater, mas pontes para construir. A doçura estranha do lírio do sonho, aquele perfume que invadiu meus pulmões, me lembrava que a beleza de Deus não se limitava ao que eu conhecia, ao que eu controlava. Minha oração não era mais uma lista de exigências, um monólogo, mas onde eu sentia um calor no peito, diferente da febre, uma chama que não queimava, mas aquecia. Se essa parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. A segunda mudança veio na forma como eu via as pessoas. Minha avó se foi, mas a voz dela ainda sussurrava em minha memória. Eu entendi que o amor dela era real, mas o medo a cegava para o que estava além. Comecei a olhar para meus vizinhos, para aqueles que eu via como idólatras, com outros olhos, com um coração mais mole. Seu Zé, aquele que me trouxe a imagem de Santo Antônio, com sua fé simples. A Dona Rosa, que acendia velas para sua Nossa Senhora Aparecida pedindo pelo filho doente. Eu os via não como enganados, mas como pessoas buscando a Deus, cada uma à sua maneira, com a sua própria dor, com a sua própria esperança. O calor do sol na pele, antes apenas suor e cansaço, agora era uma presença, uma bênção compartilhada, um convite à união. O que você tem jogado fora, sem perceber que pode ser a fé de outro? Eu parei de pregar e comecei a viver. Minha fazenda, antes um lugar de trabalho árduo e de certezas inabaláveis, agora era um templo, um lugar onde cada planta que brotava, cada bicho que corria, cada nascer do sol, era uma manifestação do divino. Eu gastava meu tempo de um jeito diferente, não mais buscando argumentos para refutar, mas histórias para entender. Eu ouvia o som das risadas na roda de tereré, sentia o cheiro do café coado na casa do vizinho e tudo ganhava outra dimensão. As conversas não eram mais debates, mas trocas. Eu abria meu coração. Minha mente, antes um muro, agora era uma janela. Se você já sentiu esse chamado, diga. Abre meus olhos. Até o peso dos meus antigos julgamentos era como uma âncora que eu finalmente havia cortado. A quarta mudança foi na comunidade. Eu me tornei um ouvinte. A textura das mãos dos meus vizinhos, que antes me parecia apenas a aspereza do trabalho, agora revelava histórias, vidas. Eu me oferecia para ajudar, não com sermões, mas com a enxada, com um prato de comida, com um ombro para chorar. O silêncio da minha presença, antes um sinal de distância, agora era um convite à proximidade. Eu senti que pertencia, não a um grupo exclusivo, mas à humanidade. O cheiro de churrasco na casa do vizinho, que antes ignorava, agora era um convite para a partilha. Se alguém veio à sua mente, envia isso agora para essa pessoa. E a quinta, e talvez a mais importante, foi a minha devoção. Eu compreendi que Deus não estava preso a um templo, a uma doutrina, a um nome. Ele estava no campo de lírios do meu sonho, na água fresca que me foi oferecida, na imagem de Santo Antônio ao lado da minha cama. Ele estava no amor que eu sentia pelos meus vizinhos, na gentileza que eu recebia. Minha fé não diminuiu, ela se expandiu, virou um oceano, não uma poça. Eu, o fazendeiro que jogava fora as imagens,
Agora via Deus em cada pedacinho da criação, em cada coração que buscava o sagrado, por mais diferente que fosse o seu caminho. Essa história não é sobre idolatria ou sobre qual fé é a certa. É sobre muros, é sobre o que a gente joga fora, sem perceber que ali está a chave para nossa própria cura. Eu passei a vida inteira achando que tinha todas as respostas, que a minha verdade era a única verdade. Mas a verdade é um campo vasto, com muitas flores, muitos caminhos. E eu, com minha visão limitada, estava perdendo a beleza, o perfume, a doçura de tudo. E você? Quantos muros você construiu? Quantas imagens, quantos pedaços da fé alheia você tem descartado em sua vida? Por medo? Por orgulho? Por falta de compreensão? O que te impede de ver o divino onde ele se manifesta? Se entendeu o perigo do orgulho, comenta. O orgulho cega. Pense comigo. O silêncio do seu próprio coração, ele tem sido um abrigo ou uma prisão? O calor que você sente quando alguém te oferece um sorriso é um calor que você permite aquecer sua alma ou você o rejeita por medo? Minha experiência me ensinou que o milagre não é sempre grandioso com raios e trovões. Às vezes o milagre é um sussurro, um cheiro de lírios, uma cuia de água fresca. É a mudança de um coração. É a capacidade de ver. Se decide mudar hoje, comenta, novo começo. Porque o verdadeiro milagre é quando a gente se abre para o amor que transcende tudo. E eu não estou falando de um amor superficial, mas de um amor que dói, que transforma, que nos faz enxergar a nós mesmos de verdade. Esse amor que dói e transforma, que nos faz enxergar a nós mesmos de verdade, não é um fim, é um novo começo. É um convite para derrubar os seus próprios muros, aqueles que você construiu com tanto zelo, talvez sem perceber. Minha experiência com a imagem de Santo Antônio, com o cheiro de lírios do sonho e a água fresca, me ensinou que a fé é um rio, não uma caixa. E se essa decisão é sua, se você sente o calor desse amor que transcende, escreve agora: Jesus, eu te escolho. Deixe que essa escolha seja o perfume novo na sua vida, o aroma da liberdade que se espalha. E se você decidir por esse novo começo, o que fazer amanhã de manhã? Não é um grande ato, mas pequenos passos. Primeiro, pegue uma Bíblia e leia uma passagem, não para julgar, mas para buscar o amor, a compaixão. Abra em Coríntios 13, sinta a leveza das palavras. Segundo, faça uma atitude de gentileza inesperada para alguém que você julga diferente, alguém que você talvez evite. Ofereça um sorriso, um copo de água fresca, um gesto simples. Terceiro, renuncie a um preconceito que você carrega, por menor que seja. Deixe-o ir, como a poeira de um julgamento antigo que se dissipa no ar. E quarto, procure uma pessoa que você afastou, alguém que a sua fé ou o seu medo te impediu de abraçar, não para pregar, mas para ouvir, para sentir o calor da conexão humana, a textura da sua história. A história de João, o fazendeiro que jogava as imagens de Santo Antônio no lixo e foi por ele curado, ou melhor, através da lição que ele representou, é um testemunho. É um eco da profunda e misteriosa forma como o divino opera. O canal Santo Antônio Milagres é a voz que narra esses encontros inusitados, esses milagres que desafiam a lógica e tocam a alma. E se a sua própria dor, o seu dogma mais ferrenho, o seu ceticismo mais profundo estiverem sem que você perceba, mascarando um chamado ainda maior, um milagre à espera de ser reconhecido? Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo, para desvendar outros mistérios do coração humano. Porque a verdade, meu amigo, é sempre mais vasta do que a gente imagina.